Chega de doutrinação marxista. Basta de Paulo Freire. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir à série mais esperada do ano, que é a série da Laura Sabino com o Ian Neves, que é a série Web Comunistas. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ideologia de gênero, então vamos lá. Laura Sabino. Diga. Tu é, né? Eu sou o quê? Tu é comunista, que eu sei. Eu sou do subnicho web comunista, tá? Que é muito diferente, tá? Aqueles que precisam ser combatidos, né? Porque a gente vulgariza o marxismo e também recebe dinheiro do exterior pra promover a revolução colorida aqui no Brasil. Então tem essas duas críticas aí. E falando, né, em teorias fantasiosas, vocês já perceberam que nos últimos anos várias têm ganhado força no Brasil? Que a Terra é plana, que a vacina, na verdade, tem um chip, que os Estados Unidos defendem a democracia, mas democracy, a gente já viu, né? nenhuma dessas teorias colou e causou tantos desdobramentos e problemas como a mentira de que as escolas públicas têm professores esquerdistas que estão aí buscando transformar nossas criancinhas em gays, lésbicas e bissexuais. Tudo isso, claro, é através dela, a mais temida, a E esse boné da Laura, do Olavo de Caveira. Ai, mais perigosa, a mais assustadora. A ideologia de gênero. Tava esse livro lá, amor. A ideologia de gênero é um vale tudo. E assim, Laura, a gente não pode fingir tanta surpresa com essa tal ideologia de gênero ter colado tanto no Brasil, né? Transformar seu filho em gay é a mais light, na real de todas. A gente já teve mentira de que o Ministério da Saúde indica cirurgia de redesignação sexual para adolescente de 14 anos e até que o Lula teria criado uma lei para obrigar a criança a aprender a ser gay, que é um curso que eu gostaria de saber onde tem. Eu gostaria de fazer esse curso. Yes, Queen! A ex-ministra do Bolsonaro, né, a Damares, sempre testando os oração pela Damares não ser mais ministra dos direitos humanos, gente. Meia-noite, tá? Tamo junto. limites do absurdo, chegou a dizer que existia um risco da legalização da pedofilia no Brasil. Mas é que tá a pegadinha, Laura. Muita gente pensa assim, pô, se é algo tão debatido, se é algo tão falado, então deve ter algum fundo de verdade nessa história de ideologia de gênero, né? E é justamente sobre isso que a gente quer falar hoje. Como é que nasceu esse negócio de ideologia de gênero? Da onde tiraram a ideia de que comunistas querem corromper a família e transformar seu filho em gay? A quem interessa que você seja gay, Laura Sabino? A minha vizinha. Eu acho que aqui um bom ponto de partida é responder de onde veio isso de gênero, né? Para começo de conversa. Essa palavra que tá relacionada, na verdade, aos estudos que mostravam que tanto os comportamentos quanto as expectativas associadas aos sexos são construídos a partir de um monte de coisas, tipo tradição, cultura, questão econômica, ou seja, além das diferenças biológicas entre os sexos. Pegando aqui... Bom, Simone de Beauvoir já dizia, né? Ninguém nasce mulher, se torna mulher, porque a gente compra a feminilidade, a gente compra o que é ser mulher e a gente também aprende isso ao longo da vida, né? Aqui um exemplo para pesar o clima do programa nesse momento aqui. Os homens são responsáveis por 95% dos homicídios no mundo. Pela visão do determinismo biológico, esse dado ele seria explicado como natural, como parte da natureza masculina, né? O famoso Deus quis assim, O famoso instinto. Por isso que eu odeio quando usam essa palavra, porque eu não acho que é uma palavra que nunca vai para um caminho muito bom, porque, gente, nada é natural, tudo é aprendido e se a gente vai para essa coisa de instinto, a gente pode cair num papo meio determinista biológico que pode, desenrolar para um outro lado muito pior. Então, assim, não usem esse argumento do instinto, tá? Por causa da testosterona ou a minha preferida. Homem que é homem vai armado levar o parente idoso pro médico, entendeu? Gente, eu nunca tinha reparado nisso. Cruz, credo, sério. Porque essas respostas, Ian, apesar de serem divertidas, elas ignoram coisas importantes da socialização masculina, como o fato de que desde jovens os meninos são expostos a algumas ideias do que é masculinidade, tipo, ideias de que valorizam a agressividade, que desvalorizam o afeto, e isso acaba influenciando na maneira que homens lidam com situações de conflito e estresse ao longo da vida. E um outro exemplo é pensar no mercado de trabalho, né, Laura? Profissões ligadas ao cuidado, tipo pedagogia, psicologia,
psicologia, a enfermagem, a assistência social são quase sempre áreas mais ocupadas por mulheres. Eu falei isso em outro vídeo aqui no canal, e aí vem um monte de gente me xingar nos comentários, falando, Luna, claro que não, isso é um absurdo que você tá falando, de que tem mais mulher na faculdade de medicina e da área da saúde. Gente, eu faço faculdade de medicina, eu fiz nutrição, eu fiz 2 faculdades da área da saúde, em épocas bem diferentes. Toda essa parte de cuidado, normalmente, é sempre direcionado para mulheres, e por isso tem tantas mulheres nessa área. E assim, eu entendo que existe um projeto para as mulheres não terem acesso à educação, que sempre existiu. As mulheres por anos foram impedidas de estudar, e eu não estou tirando esse fato de acontecer. Só que eu estou dizendo que nos últimos anos, a partir do momento em que as mulheres começaram a poder estudar, os cursos e as graduações da área da saúde têm estado cada vez mais. Agora, nos últimos, 5 anos no máximo, é que as coisas têm mudado. Tem entrado mais homens e tem encontrado um equilíbrio um pouco maior. Mas, antigamente, só tinha mulher. Por que exatamente isso? Porque o cuidado é tido socialmente como algo feminino. Outra profissão que pode pegar essa mesma lógica, que antigamente, assim, por exemplo, na época da minha avó tem 90 anos. Quando ela era nova, ela era professora. E existia toda uma lógica de que professoras eram sempre mulheres. Principalmente das séries mais baixas, né? Do ensino fundamental. Sempre foi uma coisa que foi relacionada ao sexo feminino, entende? Quantos homens são direcionados para áreas tipo engenharia, tecnologia e finanças, né? Exatamente por isso, porque aos homens é dada a tarefa de ser de exatas, de cuidar de coisas mais sérias e mais matemáticas e mais difíceis, másculo. E as mulheres não, as mulheres é dado o cuidado. Isso faz todo o sentido para o patriarcado se manter do jeito que é. As mulheres ficarem nesse lugar de mais fragilidade, entre aspas, e os homens nesse lugar de serem o provedor, né? E claro que aqui a gente tá dando uns exemplos bem classe média das ideias, mas a gente vai desenvolver melhor esse pensamento mais pra frente. O que a gente quer que você entenda agora é que existem sim diferenças biológicas entre os sexos, só que várias questões como trabalho, direitos civis, gostos, tarefas, não são frutos dessas diferenças biológicas, mas são frutos de papéis de gênero, que a gente é ensinado a seguir desde que a gente nasce. E é importante aqui deixar claro que discutir papel de gênero é diferente de debater ideologia de gênero. Esse termo ideologia de gênero, ele surge lá na década de 90, principalmente em discussões de grupos conservadores católicos. Esse termo, ele Quem poderia imaginar, né? Contém ironia, gente. chega a ser empregado em documentos da Cúria Romana, como a família, matrimônio e união de fato, lá nos anos 2000. E nesse documento, ele aparece como parte de um projeto maligno para transformar o teu filho em gay e legalizar a pedofilia. E essa seria ali a primeira de muitas vezes que a gente vai falar que isso não existe. Sim, não aqui, existe. Né? Isso não é existe. delírio, a gente tá falando de conspiração e pânico moral. Esse termo chega nos anos 2010 bastante difuso na real. Ele vira uma espécie de guarda-chuva LGBT-fóbico, usado basicamente para se opor aos direitos dessa população. Só para vocês terem uma ideia dos direitos que eu tô falando, né? Casamento homoafetivo, adoção de crianças por esses casais ou absolutamente qualquer coisa envolvendo a população trans. O que acontece nessa década de 2010 é que a Igreja Católica começa a perder o monopólio do uso desse termo. E como que isso acontece? Com o crescimento das igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais. Não é à toa, gente, que a bancada evangélica é a maior oposição e a mais barulhenta a respeito desse negócio de ideologia de gênero. E isso faz bem mais sentido quando a gente observa que a população LGBT conquistou uma série de direitos nos últimos anos. Até mesmo a percepção positiva dos direitos LGBT aumentou bastante entre a população comum. Mais recentemente, a gente teve uma pesquisa que mostrou que 46% dos brasileiros têm uma percepção positiva dessa população. E isso, Laura, é importante a gente dizer que é no mesmo país que elegeu o Bolsonaro, tá? Essa é a perspectiva da questão. E essa contradição tem tudo a ver com a dinâmica interna do capitalismo mesmo. Em momento de crise econômica, social e política como essa que a gente está vivendo nesse momento, alguns grupos criam inimigos comuns como bode expiatório, passando a promover ali narrativas alarmistas, mentirosas e desonestas, como é o caso do ideologia de gênero que a gente está discutindo aqui. A propaganda incorporada à ideologia de gênero é muito assertiva porque as acusações são muito simples. Você pega as coisas que você mais tem medo e diga que as feministas e os LGBTs querem implementar isso, tá? Enquanto você tá ocultando ali os reais problemas que mantêm intacto as estruturas que beneficiam os interesses da classe dominante, você começa a culpar o LGBT e gay. LGBT e gay. LGBT e também gay. E também Que fique gays. claro.
LGBTs, feministas e gays pelos problemas que acontecem, né? Inclusive, isso é uma dinâmica clássica do fascismo. Desviar o foco da classe trabalhadora para que ela odeie outros trabalhadores. É o famoso dividir para conquistar. Tá com dificuldade de pagar seu aluguel? Culpa dos gays se beijando no metrô. Carne tá cara? Culpa Pablo Vittar no programa do Encontro com Fátima Bernardes. Sabe o que atrapalha a sua família de verdade? O João Guilherme usando cropped. São esses os problemas reais do Brasil. Quem que liga pra falta de tempo causada pela escala 6x1, a retirada de aposentadoria da sua avó ou a precarização do seu trabalho que faz com que você esteja sempre cansado, exausto e sem tempo pra sua família? Criar inimigos comuns e imaginários é a melhor forma de impedir que as pessoas reflitam sobre seus verdadeiros inimigos de classe. E aí a gente vê a esquerda falando que de pauta identitária e blá blá blá, que não pode falar de pauta identitária. E aí o Lucas Pavanato foi eleito vereador lá em São Paulo com as propostas, todas as propostas dele eram pautas identitárias. A primeira dela era acabar com a ideologia de gênero, uma coisa que nem existe. Então assim, a gente precisa falar. Mais uma vez eu vou repetir aqui, a gente precisa conversar sobre as coisas. Se a gente ficar nessa ideia de que não pode ser conversado, de que certos assuntos têm que ser deixados para depois, de que ai, não toca nisso agora porque já tá muito inflamado. A gente não avança em nada. Se a gente não conversar, a gente não avança em nada. A gente precisa botar em pauta para mudar o pensamento que as pessoas têm em relação àquilo, o pensamento coletivo que as pessoas têm em relação àquilo, pra gente conseguir avançar as nossas pautas e não simplesmente parar de falar das nossas pautas porque é identitarismo. Quem não se lembra da desgrama do kit gay? Essa coisinha aí que foi responsável por projetar nacionalmente um então desconhecido e irrelevante deputado chamado Bolsonaro. Sim. E eu chuto, Laura, que a maior parte... Eu lembro de assistir este vídeo no celular da minha progenitora. Eu acho que eu vi esse vídeo lá para 2014, 2015, tanto que em 2016, já falei isso, gente, felizmente, eu votei no Bolsonaro para vereador aqui no Rio de Janeiro. Eleição municipal que eu votei. Nessa época aí eu era bem reacinha mesmo, pra vocês verem, né? Foi minha mãe que me mostrou esse vídeo. E eu era super contra a Dilma e o Lula, blá blá blá. Eu cresci numa família super antipetista, super reacionária. Então eu simplesmente replicava as coisas que me eram ensinadas. Nessa época aí eu tava super acreditando que o Bolsonaro era a salvação mesmo. E aí em 2016, olha pra vocês verem como Paulo Freire, apesar de não estar mais entre nós, suas ideias continuam se fazendo presentes e muito verdadeiras, né? Em 2016, eu voltei a estudar para fazer vestibular para medicina. E aí eu, que nunca fui uma aluna incrível, sempre fui uma aluna mediana, não gostava muito de prestar atenção nas aulas, não gostava muito de história, comecei a prestar atenção nas aulas de história, tive aula de filosofia e sociologia que eu não tinha tido antes, porque na época da minha escola não eram matérias obrigatórias. E aí eu comecei a perceber certas coisas na sociedade, né, que eu não estava percebendo. E foi desde então, eu não posso dizer que foi em 2017, 2018 que eu me radicalizei, mas foi ali que começou a crescer a sementinha de que eu não estava gostando do jeito que as coisas estavam indo, de que eu queria mudar esse sistema, e eu posso dizer que foi ali que foi a centelha da minha radicalização. Então, pra gente ver o quanto essas matérias de humanas que nos fazem questionar, ter pensamento crítico, são importantes pra gente conseguir combater a ideologia dominante, que é essa que acredita que ideologia de gênero existe, né? Das pessoas que estão assistindo só ouviu falar desse negócio de kit gay vindo da extrema-direita. Talvez as pessoas nem saibam o que foi esse negócio de verdade, ou se existiu alguma coisa de verdade. O nome real desse projeto era Kit Anti-Homofobia, e isso tem as suas origens lá em 2004, começou a ganhar projeção em 2010 por conta de alguns vídeos que foram produzidos para esse programa e que vieram a público antes de serem avaliados pelo MEC. Eram vídeos bem simples que iam pro ensino médio, na real. Umas situações do tipo 2 meninos se apaixonando, 2 meninas se beijando, ou tão simples quanto uma aluna trans sofrendo preconceito com seu nome social. Só isso. Já em 2010, esse deputado do baixo clero chamado Biro Leib já falou alguns absurdos. Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim a gente ter a transcrição dessa sessão na Câmara. Vamos lá, abre aspas. Atenção, pais de alunos de 7, 8, 9 e 10 anos de idade da rede pública. No ano que vem, seus filhos vão receber na escola um kit intitulado Combate à Homofobia. Aqui ele acertou o nome, inclusive, né? Na verdade, é um estímulo ao homossexualismo e à promiscuidade. Fecha aspas.
Eu gosto muito dessa imitação do Bolsonaro, porque é muito ruim. É horrível, eu sei. O fato da imitação ser ruim é o grande charme que ela tem, né? Bom, gente, primeiro que essa coisa de 7, 8, 9, 10 anos é só mentira. O material era pro ensino médio, eu já tinha falado isso. O Bolsonaro aqui é muito explícito a respeito do pânico que ele quer criar. Ele diz que isso é um estímulo ao homossexualismo e associa com promiscuidade. Tirando o Bolsonaro, gente, a oposição que ia vir desse kit anti-homofobia que virou kit gay era meio pela tangente, dizendo que, abre aspas, não era hora de discutir isso com as crianças. Ou seja, Aí, o papo que eu acabei de falar, né? Conservadorismo é o nome disso. era um negócio que não era tão explícito, tão homofóbico quanto esse que viria a ser o nosso presidente no futuro. Só que óbvio que tinha um caráter homofóbico nisso, gente. Era só uma homofobia implícita, digamos assim. E, gente, o implícito passa a ser a norma quando o assunto é LGBTfobia. Salvo o escroto do Bolsonaro que dizia que tinha orgulho de ser homofóbico. Nesse período, a bancada evangélica cresceu muito em cima do pânico moral causado pelo kit anti-homofobia, né, que se transformou em kit gay, enquanto diziam estar ali, na verdade, defendendo as crianças. Essa galera propaga seu preconceito através de neologismos, ou como nós gostamos de falar em Minas Gerais. Eles metem o louco pra ver no que vai dar, entendeu? E esse método funciona, dá voto e popularidade. Vamos ver isso na prática. Em 2013, o deputado pastor Marco Feliciano, né, que todo mundo conhece hoje em dia, infelizmente, Infelizmente mesmo. se transformou em presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Só isso já deu ali um repúdio grande, pois o cara é abertamente contrário ao Estado laico. Só que a popularidade desse candidato, né, desse deputado, na verdade, aumentou, porque enquanto ele estava à frente da presidência da comissão, o Feliciano passou a defender a retirada dos 2 pontos da resolução da Confederação de Psicologia de 99. E esses 2 pontos eram justamente os que proibiam psicólogos de oferecer serviço de reversão da homossexualidade. Esse negócio ficou com o apelido de cura gay, que eu tenho certeza que vocês também já ouviram por aí. E o Feliciano, nessa época, ele foi em tudo que é canto defender o projeto da bancada dele, dizendo que o objetivo principal era proteger os psicólogos e não atacar os homossexuais. Não tem nada de preconceito, não. Isso aqui é defender o tadinho do psicólogo homofóbico que não pode mais falar que ser gay é doença. Só que Ironia, tá, gente? deu ruim. Deu bom, mas deu ruim, né? Aumentou a popularidade do Feliciano, mas deu ruim. E esse projeto repercutiu meio mal, tanto que o próprio Feliciano apoiou o arquivamento dele. Mas o arquivamento desse projeto serviu de exemplo, e é uma coisa bastante interessante da gente observar. A população LGBT, gente, não ia aceitar esse retrocesso quieta. Essa aura de tabu no assunto caiu bastante na década de 2010. E isso deu muita força pro movimento. E que fique claro que isso é mérito do próprio movimento, tá? Nada foi dado de presente. Tanto que em 2022, um levantamento da USP e da Unesp trouxe um dado de que 12% das pessoas adultas no Brasil se declaram LGBT, o que é um número bastante expressivo, novamente, no país que elegeu o Bolsonaro. Não dava mais pra tirar os direitos das pessoas LGBT de maneira tão escancarada e tão aberta. Ia ter resistência. Agora eles precisavam comer pelas beiradas, começar a criar novos termos pra confundir. Eles terem conseguido impedir que o kit de combate à homofobia fosse pras escolas através desse negócio de kit gay foi, na real, bastante emblemático nesse sentido. Isso demonstrou para a extrema-direita um caminho a ser seguido. A galera reacionária ia ter a seguinte abordagem: associar o combate à LGBTfobia nas escolas com sexualização de crianças. Esse processo deu muito certo. Essa retórica reacionária demonizou qualquer debate sobre diversidade e educação sexual nas escolas. Aí, depois que eles entenderam essa tática de não pode chamar de viado, mas pode falar que esse grupo é pedófilo, começou então a pipocar no Brasil esses projetos de lei que proíbem a discussão da diversidade de gênero e orientação sexual nas escolas, chamando isso justamente do tema de hoje, que é ideologia de gênero. Ou seja, fortalecendo essa retórica de que os professores esquerdistas aliciam alunos e que lutar contra o movimento LGBT é defender nossas criancinhas. Para vocês terem noção, são mais de 200 projetos de lei no país que dizem combater a fictícia ideologia de gênero nas escolas. Eu vou salientar aqui pra vocês que é 200 e é tipo 200 projetos combatendo tipo alienígenas, tá, gente? Combatendo fantasmas, combatendo coisas que não existem. Não existe. Não existe, esse negócio não existe. Enfim. Em alguns estados, né, como o Ceará, que isso chegou a entrar nos documentos que orientam a rede pública de educação. Peraí que eu vou repetir essa informação de maneira ainda mais pausada. Existe um documento orientador de toda a rede do Ceará que corrobora com a ideia de que de fato existe uma ideologia de gênero e aliciamento propagada por professores que precisa ser combatida. E aí o Camilo Santana, sabe o que ele fez? Simplesmente ignorou essa aberração quando era governador do Ceará. Como prêmio, sabe o que ele ganhou? Ele ganhou o Ministério da Educação. Olha que legal.
apenas o Ministério da Educação no governo Lula. Faz o L? Vamos Desfaz o L. para outros exemplos espalhados pelo Brasil todo. Proposta de alteração do artigo 5º do Plano Municipal de Educação de Palmas, no Tocantins, abre aspas. Vedada a discussão e a utilização de material didático e paradidático sobre ideologia ou teoria de gênero. Fecha aspas. Proposta de lei de 2017 de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul. Abre aspas. Fica Que nome é esse? Nova Hartz. terminantemente proibido incluir na grade curricular municipal e privada a disciplina de ideologia de gênero. Ela disse isso? Bem como toda e qualquer disciplina que vise orientar a sexualidade dos alunos ou que tente extinguir o gênero masculino e ou feminino como gênero humano. Ou seja, acabou de caçar todas as zeros disciplinas que tinham nesse sentido. Nenhuma disciplina que existia nesse sentido acabaram de ser ilegalizadas, Laura. Agora tá absolutamente proibido caçar unicórnios no Brasil. Todos os caçadores de unicórnios agora são ilegais, tá? Pescadores de sereia, se preparem, vocês são os próximos. Lei aprovada de 2023 de Sorriso, no Mato Grosso. Abre aspas. Proíbe a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestação da ideologia de gênero. Fecha aspas. Essas são só 3 das 200 leis propostas. Surreal. E todas, gente, seguem a linha de raciocínio de associar ideologia de gênero ao aliciamento de criança. Segundo essa lógica, ensinar a criança sobre diversidade de orientação sexual e identidade de gênero é a mesma coisa que abuso. Isso, segundo essa lógica, ia expor as crianças a materiais eróticos e pornográficos, deixando elas confusas sobre si mesmas. E se você é LGBT, você sabe muito bem esse papo de confuso sobre si mesmo. Para muitos pais que cresceram num mundo muito mais LGBTfóbico do que o nosso, essa narrativa funciona e engaja bastante ainda. Existe uma tática explícita de conquistar o apoio dos pais para a aprovação dessas leis. E é isso que dá tanta base para que tenha mais de 200 dessas leis por aí. Porque claramente, né, Laura, tá faltando problema no Brasil, né? Não é como se a escola tivesse problema de goteira, tivesse problema de salário de professor, tivesse desvio de merenda. E é engraçado, porque enquanto os pais estão se mobilizando e estão caçando o bicho-papão por aí, as pautas importantes e o socateamento da educação não são levados a sério. Aí vem propostas como militarização das escolas, né? Que a galera diz que vai resolver esses problemas que, na verdade, estão sendo gerados nesse meio tempo, enquanto a galera caça monstros imaginários. Vai resolver sim, assim como a privatização resolve, né, gente? Fala sério, né? Não vai resolver porra nenhuma, a gente sabe disso, só vai piorar a situação. Essa mentira de que existia uma ideologia de gênero nas escolas catapultou um outro grupo que já disputava um modelo de escola pública, que é isso que a gente estava falando, esse modelo sucateado para ser privatizado, esse modelo de professores perseguidos. Esse movimento se chama Escola Sem Partido, que usou esse negócio como um pretexto para propagar sua agenda de censura de determinados temas e autores dentro da sala de aula, além de ensinar alunos a tratarem os professores como inimigos doutrinadores que devem ser combatidos, atacados e até mesmo filmados e expostos nas redes sociais. É óbvio que tudo isso gerou um medo entre os professores, limitou a liberdade acadêmica e impediu discussões importantes para Cara, sério, é cada coisa, viu, que chega a ser piada. Chega de doutrinação marxista. Basta de Paulo Freire. Paulo Freire o que diz? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E aí eles estão mostrando que Paulo Freire estava certo aqui, o exemplo, na nossa cara. E de pensar que tudo isso, a Laura está acertadíssima com esse boné do Olavo de Carvalho hoje, porque foi ele mesmo que inventou essa história de doutrinação marxista, de luta cultural, de doutrinação nas escolas, e apoiados nessa ideia olavista, até hoje os bolsonaristas fazem esse tipo de manifestação contra uma coisa que nem existe. E para vocês verem como é que é a lógica da direita e da extrema direita. É uma lógica que não tem lógica. É isso. sociedade, porque se hoje um professor vai falar sobre coisas como falta de saneamento, melhorias na cidade, melhoria da própria escola, eles são chamados de comunistas. Mas tem uma pergunta importante aqui. Qual é a razão pela qual os conservadores são contra os direitos das pessoas LGBT? Por que que eles fazem essa cruzada? Obviamente tem um nível A quem interessa? individual. Boa parte dos políticos conservadores são grandes oportunistas, hipócritas, canalhas e outros adjetivos que a gente vai poupar vocês aqui. Só que o próprio sistema capitalista conta com a LGBTfobia na sua estrutura. Qual é a primeira coisa que um reacionário diz
quando se refere a qualquer pessoa LGBT que não reproduz. Sim. Tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, 2 iguais não fazem filho. E digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Esse é o pensamento típico dos conservadores sobre pessoas LGBT. E eu sei que é muito estranho dizer isso, mas essa frase é bastante reveladora. Na nossa sociedade capitalista, amor e sexo são utilitários. Para nós, trabalhadores, o objetivo é gerar mais da gente. Para a burguesia, é gerar mais herdeiros. Sim. Nesse sentido, a mulher é vista como propriedade dos homens. Primeiro dos pais, depois dos maridos. Pessoas LGBT não entram nessa lógica, porque casal cis homoafetivo não gera seres humanos novos entre si. Então, para as necessidades dessa sociedade, eles são vistos como anormais, como desvios, como errados, como antinaturais. E isso é importante de pensar, porque a gente faz muito esse debate sobre como acabar com a LGBTfobia, como acabar com o machismo, e o regime capitalista, ele por si só objetifica a mulher, tira dela seus direitos reprodutivos e constrói como senso comum a ideia de que o correto, o destino das mulheres é a maternidade. Então, quando o feminismo ou qualquer movimento social questiona isso e mostra que os papéis de gênero não são definidos pelas diferenças biológicas, ele se torna um inimigo a ser combatido por esse sistema. Aí é necessário reconstruir a ideia de que mulheres boas são as belas, recatadas e do lar. E o problema Voltando lá nas esposas tradicionais. aqui não é a mulher ser bonita, ter uma postura mais recatada ou se dedicar ao lar, mas como outras características que fogem desse modelo são retratadas como ruins, como um fracasso, como aberração ou como objetos sexuais. Inclusive, gente, as mulheres trans e travestis são também entendidas nessa forma de sociabilidade. Então, são mulheres apenas do ponto de vista da objetificação sexual, já que não gerariam filhos dentro dessa lógica. É isso. No capitalismo, mulher ou é bela, recatada e do lar, ou é um objeto sexual, ou é empoderada o suficiente para comprar aquele batom vermelho de top. Ah, Laura Sabino, mas olha esses webcomunistas caindo em contradição de novo. Vocês não disseram que nos últimos 10 anos foram conquistados direitos para as pessoas LGBT? Isso não seria evidência de que o capitalismo pode conviver com a expansão dos direitos das pessoas LGBT? Esses Senta lá, Cláudia. direitos foram conquistas dos movimentos sociais organizados que impuseram derrota à burguesia. Não foram concedidos como caridade. Nenhum direito no capitalismo é concedido como caridade. Só que a gente ainda tem muito caminho pela frente nessa luta pelos direitos da população LGBT. E entender a população LGBT como um nicho de consumidores de estampa de camiseta não impede que os seus direitos continuem sendo negados na prática. Os direitos das pessoas LGBT à saúde continuam sendo negados até hoje. Pessoas trans não têm ambulatório especializado. Tampouco tem garantia de emprego, mas Um pouco tem banheiro para elas conseguirem fazer as suas necessidades. Não tem. Que não pode ter um banheiro unissex se a pessoa... tem um mínimo. tá cheio de marca direcionada para esse público, para te vender batom, para te vender boné, para te vender camiseta e capacho de porta. A verdade é, parte da burguesia continua a ver pessoas LGBT como desvio. Outra parcela percebe esse grupo como público-alvo de produtos específicos. O famoso pink money, o Não é, Juju Todinho? dinheiro rosa. Gay airplanes! Gay rental cars! I love what hotels have done for all the gay people kicked out of their homes by their families! Free diamonds for gay people! I love what you've done for the gays, Honda! Para garantir de forma segura e permanente a superação da LGBTfobia, é preciso superar o sistema que faz uso dela para se sustentar. Ou seja, só é possível pensar na real superação e no fim da opressão de gênero e da LGBTfobia batendo no sistema que reproduz em cima dessas opressões. De novo, o capitalismo. Agora, isso não quer dizer que a gente não deve ou não precisa lutar por conquistas e melhorias na vida das pessoas da comunidade ou do gênero feminino no presente. Muito pelo contrário. Melhorar a qualidade de vida de pessoas LGBT e de mulheres é um dever histórico dos movimentos sociais. É um tema importante e urgente. Mas aqui o ponto é literalmente não criar expectativa de que o sistema que nos oprime vai nos libertar. O horizonte é revolucionário e tem que ser sempre revolucionário. Não basta
eu acreditar que eu chegando numa posição de destaque ou num cargo, né, ali com visibilidade, vai superar e vai acabar com os problemas de gênero e de sexualidade. Como é que a gente faz isso? Se organizando, Laura Sabino. É então, isso. Você que tem ódio nesse seu coraçãozinho, tal qual nós dois aqui, Nós três. você vai pegar esse ódio seu e colocar no horizonte dessas lutas por melhorias imediatas, mas também pela superação desse modo de produção que controla nosso tempo, nossos desejos, e isso tudo em benefício dos que não são nós, mas que são eles, a burguesia, a classe dominante e nossos inimigos reais. Terminamos mais um programa triste mais pra cima. Eu fico, assim, com o coração quentinho de estar vendo um programa com essas pessoas incríveis. Tá sendo tão amplamente divulgado e passado num canal que tem 679 mil seguidores assistindo Ian e Laura Sabino falarem de revolução abertamente. E isso só me aquece o coração e me dá esperança. Pra falar aqui pra vocês mais uma vez, pra organizarem esse ódio. Porque, meu amor, não tem outra alternativa. Se a gente tá vivendo uma guerra cultural, como eles estão dizendo, então muito que bem. Então a gente vai ocupar todos os espaços, de derrota até derrota, a gente chega na vitória. E é isso, venceremos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, obviamente, né, o mínimo que você pode fazer. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Caraca, cara, não é inscrito ainda, não é possível isso. Se inscreve aí, não dói o dedo não. Ativa o sininho, obviamente, para você não perder nenhum vídeo novo que sair. Compartilhe esse vídeo com alguém que acredita em ideologia de gênero e fala, olha, tá aqui as provas de que isso é uma grande mentira e uma farsa do capitalismo para te enganar. E é isso. Beijos. Até o próximo.